Queridos, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês para nós nesse culto que estamos prestando ao nosso Deus e diante da palavra dele, que ele fale conosco hoje, que ele traga mudança, que ele traga melhora, que saímos daqui mais conformados com o Senhor Jesus. Amém? Queridos, podem abrir Mateus capítulo... Primeiro abram no 4, que a gente vai observar uma porção ali do 4, mas o nosso texto será no capítulo 5. E nós iremos hoje tratar do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Você pode escolher qualquer um dos dois, serve. E é importante observar um pouquinho da progressão do Evangelho de Mateus, até onde a gente chega aqui. Então, vale lembrar, queridos, que o Evangelho de Mateus, ele tem dois propósitos, ou como o professor Carlos diz no seu livro, ele tem um duplo propósito. Há um aspecto didático no livro, ou seja, de ensino, e há um aspecto apologético, de defesa. Tanto esse aspecto de ensino quanto de defesa, os dois são relacionados a um conceito fundamental no reino messiânico. E notem, eu não combinei com o Jairo de cantarmos sobre o reino hoje, mas Deus sabe o que ele faz, né? E ele nos dirige. Mas o Evangelho de Mateus trabalha muito sobre o reino messiânico. Aí o que acontece? Nos capítulos 1 e 2, nós temos genealogia de Cristo, nascimento e a primeira infância de Jesus sendo narrados ali. No capítulo 3, João Batista começa a sua pregação de arrependimento, e nós temos também o batismo de Jesus. Aí no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus no deserto e o começo do seu ministério na Galileia, onde ele então vai chamar os seus primeiros discípulos, onde ele vai realizar as primeiras curas. É o início do seu ministério. E aí nós entramos então no capítulo 5, onde inicia o famoso Sermão do Monte. Então, Jesus, o rei, está inaugurando o reino. Porém, nós aguardamos a consumação desse reino, né? É o famoso já e ainda não, que foi proposto pelo teólogo Oscar Cullmann e também bastante difundido por George Led. Olhem lá no versículo 17 do capítulo 4, por favor, irmãos. Olhem lá, Mateus capítulo 4. Então, ali Jesus inicia seu ministério. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Então, em Mateus, largamente ele vai usar esse termo reino de Deus, reino dos céus, muito utilizado aqui. Aliás, reino dos céus, né? Não reino de Deus ali. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa parte muito importante. Era necessário que o rei Jesus oferecesse, então, um padrão adequado para os seus discípulos mais próximos, para que eles verificassem a sua posição em relação ao reino, então, que ele estava inaugurando. O Sermão do Monte, ele vai responder para nós duas perguntas. Que tipo de justiça é exigida no reino? E a segunda pergunta, como devemos viver, uma vez que aguardamos a manifestação desse reino? Vamos lembrar que o Sermão do Monte não é um plano da salvação de Deus. O plano da salvação de Deus continua sendo o Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque esse Sermão do Monte já foi encarado erroneamente por grupos cristãos no passado como um tipo de justificação para a salvação. Mas não eram igrejas saudáveis, tá, irmãos? Então, mas é importante a gente destacar isso, porque nós não estamos buscando justiça por meio da obediência simplesmente para a justificação. Isso é um reflexo da nossa fé em Cristo. Okay? Então, o Sermão do Monte, ele possui a centralidade no reino de Deus. Cristo está inaugurando, mas ainda não está consumado. O que nós temos ali? Então, Cristo vai trabalhar, durante esse sermão, a ética do reino. E ética é um conjunto de essência, de valores. Okay? Então, Cristo está trabalhando a ética do reino que ele está inaugurando, que ainda não é consumado, como eu falei. A plenitude, né, nós vamos ver a consumação desse reino apenas na segunda vinda.
E é uma ética, irmãos, que aponta para um reino, então, futuro. Mas ele nos chama a viver desde já como cidadãos dele, porque alguns podem questionar. Mas se é uma ética para o futuro, então não vale deixar ele só para o futuro? Não. Nós já devemos viver como cidadãos do reino, testemunhando esse reino futuro que há de vir. Então, os ensinamentos do Sermão do Monte, eles são totalmente aplicáveis hoje, agora. Okay? Mas, como já falamos, serão plenamente vividos no futuro, até porque nós vivemos ainda no mundo caído, nós aguardamos Jesus Cristo redimir todas as coisas. Cristo precisa estar no centro da interpretação deste sermão, queridos, à luz da história da redenção. Cristo é sempre o centro. Então, essa ética que nós podemos experimentar e vivê-la hoje, ela só é possível através da salvação e da ação do Espírito Santo. Então, o Sermão do Monte não é de nenhuma forma algo utópico. E o cristão vive em esperança e obediência, ainda que com certas imperfeições. Então, nós temos um tema muito tratado, que é a verdadeira justiça. Vale lembrar que o povo daquela época tinha muito maus exemplos, não que a gente não tenha hoje, mas eles tinham muitos maus exemplos de uma justiça externa, que era praticada pelos fariseus, né? Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso que, apesar de ser muito zeloso, eles tinham excessos da lei, eles não entenderam o fundamento principal da lei, que começa no coração, e não simplesmente não fazer algo externo, né? Como Jesus falou, olha, se você só de olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Ele está trabalhando a raiz da coisa. Não era simplesmente, não adulterei, não matei, não roubei, está tudo bem. Não, era algo que vinha do coração, começava lá no pensamento, nos desejos, não só apenas nas ações. E eles tinham essa justiça que era só externa. Então, Cristo está trabalhando aqui uma verdadeira justiça. E eles tinham essa justiça artificial. Okay? Então, Jesus apresenta a justiça essencial, começando da onde, queridos? Coração. É dali que vem. É o caráter cristão de um indivíduo temente a Deus, que flui do interior do seu coração. Agora acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 23, aí do capítulo 4 mesmo. E vamos até o capítulo 5, versículo 2, tá? Mateus, capítulo 4, 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. Ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Antes da gente seguir para as bem-aventuranças aqui você tem um mapa. Isso, obrigado, Lucas. Tem um mapa. Então, Jesus estava onde? Na Galileia. Está lá em cima, embaixo da Sírio-Fenícia. Você tem a Galileia. Então, vocês viram no texto que vinham pessoas de onde? Judéia, Decápolis. Ele vai citando vários lugares. Ou seja, aqui a fama de Jesus já estava espalhada pela região e pessoas de todos esses lugares estavam vindo. E, segundo aí a tradição, isso não é um fato, a Bíblia não indica o local exato onde Jesus pregou, mas a tradição diz que foi neste cenário que você vê aqui à minha direita, neste cenário onde foi pregado o Sermão do Monte. Se foi mesmo lá, nós não sabemos. Hoje construíram até uma igreja lá, o pessoal do turismo não perde tempo, né? Mas a ideia é que você tinha o Mar da Galileia, justamente está bem próximo ao Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades também, como é chamado, e Jesus estava então nesse local montanhoso, era uma colina, e ele se assenta na parte mais alta e começa então a ensinar. E queridos, era normal ficar em pé
para a leitura das Escrituras. Isso, o povo judeu tinha isso como costume. Mas vocês notaram que Jesus se sentou? Porque era muito comum os mestres judeus, aqueles mais respeitados, que eles ficassem sentados para explicar o texto sagrado. E os seus discípulos, então, o que eles faziam? Eles sentavam aos pés do mestre. Então, o ensino aqui, ele é direcionado aos discípulos, a esses cidadãos do reino. Jesus está falando da ética do reino, do caráter do cidadão do reino, mas as multidões, elas estavam ali também, estavam ouvindo e sendo confrontadas com esse padrão do reino. E esse padrão é alto, queridos. Jesus, então, viu aquelas pessoas desesperadas. Imagina, gente, multidões estavam seguindo ele. Isso não era para um final de semana, um estilo Woodstock, que todo mundo sai lá, fica um tempo e vai embora. Não, eles estavam seguindo por tempos Jesus. E ele começa, então, esse sermão de uma forma magnífica, por aquilo que nós mais procuramos. Sabe o que é? Aquilo que nós mais procuramos. Pense aí. Felicidade. Jesus começa com felicidade. Há muitos conceitos e filosofias em todas as eras, culturas e religiões sobre o que é ser feliz. Comum isso. Como conquistar a felicidade, como atingi-la. E a gente gasta, investe nisso. As pessoas pagam por terapia, cursos, seguem dogmas. E é interessante ver quanto somos infelizes. Há milênios, a raça humana busca a felicidade por meio de riqueza, prazer, conforto, significado, conhecimento e nada de ser feliz. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua análise, ele disse que a felicidade é um estado permanente que não parece feito para o homem. Ele analisando, ele falou, a gente busca tanto isso, mas parece que isso não foi feito para a gente. Homens vivem buscando a felicidade e não a encontram. Já notou que depois de uma meta que você achava que ia ser feliz, não deu? E daí vem outra meta? Vamos usar uns exemplos aqui. O sonhado primeiro milhão. Nunca para no primeiro milhão, né? Não conquistei o sonhado primeiro milhão. Não deu ainda. Aquele romance, então, nossa, que demorou tempo para conquistar. Foi penoso. Não preencheu a lacuna. O enigma, aquele enigma solucionado, difícil, não causou o efeito esperado. Tom Brady, após de ganhar um maior jogador de futebol americano de todos os tempos, após ganhar o seu terceiro Super Bowl, e vale lembrar que ele ganhou 7, né? Mas após ganhar o seu terceiro, ele disse assim, há algo mais do que isso. Não pode ser só isso. Mesmo depois de ganhar títulos máximos. Jim Carrey, famoso ator de comédia, disse, crianças, vocês assistiram o Sonic? Ele é o vilão. Jim Carrey disse, eu acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou para ver que essa não é a resposta. E Salomão? Salomão, o homem mais sábio do mundo. No livro de Eclesiastes diz que ele estudou tudo que ele podia. Ele pesquisou e provou de tudo que este mundo tem a oferecer para conquistar a felicidade e viu que nada foi suficiente. Depois, incentivo você a ler Eclesiastes 2, de 1 a 11, onde ele vai relatar tudo que ele fez. Tudo que ele fez. E ele não achou felicidade em nada daquilo. Como você definiria a felicidade? O que você tem feito para ser feliz, para alcançar a felicidade? O ser humano, queridos, todos nós estamos atrás dela. Em cada ação que nós fazemos. Todos os homens procuram a felicidade, não há exceção. Essa é a motivação de cada ação de cada homem, até daqueles que se enforcam. Quem disse isso foi Blaise Pascal,
fabuloso crente, cientista, físico, e eles pensando sobre a felicidade. Então, o que acontece? Jesus viu toda aquela multidão e ele sabia, ele conhecia o coração deles, eles sabiam o que eles queriam, que era ser feliz. Então, ele começa com 9 conceitos sobre o que é ser feliz, aqui no capítulo 5. E esses são, então, as famosas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, queridos, significa ser feliz, abençoado, afortunado. E é importante para pensarmos no que os primeiros ouvintes do Evangelho, que leram aqui, os primeiros ouvintes que estavam ali no Sermão do Monte, que viram aqui o Evangelho de Mateus, que a ideia dessa palavra no grego, que está escrito aí para vocês, makarios, me ajudem se eu estiver com a pronúncia errada, mas esse era um termo dentro da filosofia grega, da mitologia grega, que ele era empregado, sabe para quem somente? Para os deuses da mitologia. A palavra makarios não era usado para humanos mortais, ele era usado para as divindades. Então, o evangelista usa esse termo por quê? Porque ele está falando de uma alegria sublime, uma felicidade suprema, profunda, perfeita, completa. É isso que ele está trazendo. Então, Jesus usa esse termo para descrever a verdadeira felicidade dos cidadãos do reino. É isso que ele está usando. E que vivem conforme os valores do reino. Jesus se refere a algo mais profundo do que qualquer emoção que a gente possa experimentar nesse mundo. É justamente satisfação e uma suficiência interior que não depende de nada que a gente tenha externamente. Cristo coloca, então, o bem-estar concedido por Deus ao fiel. A felicidade bíblica, queridos, é muito, muito oposta à felicidade da nossa cultura, onde muitas vezes está alienado a prazer, posses, posições. A felicidade das Escrituras está em conhecer a Deus e desfrutá-lo eternamente. Não é isso que falamos no catecismo? Conhecer a Deus e desfrutá-lo eternamente. Então, nós não devemos buscar a felicidade como um fim em si mesmo. Nós nunca vamos achá-la. Nós precisamos buscar Deus. Então, de Deus nós encontramos a verdadeira felicidade. E é interessante pensar que quando estamos felizes, nós estamos contentes, satisfeitos. Essa é a sensação que nós temos quando ficamos felizes. E nós não ficamos inquietos e desesperados atrás, então, de significado e satisfação. Agostinho disse: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ou seja, enquanto a gente não encontra Deus, nós ficamos inquietos e procuramos desesperadamente de um lado para o outro. Recomendo leitura das Confissões de Agostinho, e você vai ver muitos capítulos ali no começo, ele nessa busca de aquietar o seu coração, e não conseguia. Ia para aquilo, vai longe. Leiam. Um livrinho, leia devagarzinho, porque é um livro bem antigo, mas vale a leitura. Okay? Então, queridos, nós temos nas famosas bem-aventuranças as descrições dos súditos do reino e as suas qualidades e as suas recompensas. Nenhuma delas trata de uma disposição natural. Ok? Isso é muito importante nós entendermos. Nenhuma delas é natural, mas sim, ela vem pela graça do Evangelho de Cristo. E com certeza, todas elas desafiam o nosso conceito daquilo que é felicidade. Então vamos para a primeira. Olha lá o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pense na palavra pobre. Pense na palavra bem-aventurado.
Quando pensamos na palavra pobre, e aqui a gente pode ligar a qualquer ideia que a pobreza pode acarretar, não só financeira, a gente não enxerga a pobreza como algo bom, algo que nós queremos alcançar. Eu nunca vi ninguém falando que o sonho dele era ser pobre, por exemplo. Pobre de intelecto, de dinheiro. Nunca vi isso. Se alguém já viu, por favor, não precisa de muito esforço para isso, né? É fácil. E dificilmente nós ligamos a isso a ser feliz. Alguém pobre, queridos, o que o texto quer dizer aqui, ele não está condenando a pobreza, dizendo que pessoas pobres não servem. Não é isso. Ele está dizendo que alguém pobre é alguém necessitado. Alguém pobre é alguém necessitado, alguém carente, alguém que precisa sair daquela situação, seja riqueza, posição, influência, honra, seja o que quiser. Mas o que Jesus quis dizer com pobres de espírito? Ele não põe só pobre, ele põe pobres de espírito. O pobre de espírito é alguém necessitado em sua essência. Está falando aqui das vontades, dos desejos. Espiritualmente necessitado. Não indica que a pobreza é sinal de espiritualidade. É importante a gente falar disso, porque na Idade Média isso era largamente difundido. Pessoas pobres vão herdar o reino de Deus. Não. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Isso é uma romantização da pobreza. Jesus não está ensinando isso aqui, ele está falando dos pobres de espírito. Jesus chama de feliz aqueles que reconhecem humildemente o quê? A sua profunda e total falência espiritual. Aqueles que dizem, Senhor, eu sou necessitado em minha essência. Descreve aqueles que estão profundamente conscientes da sua própria perdição e desesperança à parte da graça divina. Ninguém, irmãos, preste atenção, amigos, preste atenção, ninguém que pertence ao reino dos céus não possui esta qualidade. Ela é o oposto da autossuficiência, ela é o oposto do que é ser orgulhoso. É justamente reconhecer que somos carentes e dependemos totalmente de Deus. E reconhecer isso, queridos, não é vergonha. É uma realidade, na verdade, abençoadora. Porque o que nós somos? As Escrituras declaram que a realidade de um homem sem Deus é espiritualmente morta. Ele é morto nos seus delitos e pecados, ele está totalmente separado, carente de Deus. E esta, queridos, é uma característica fundamental desse cidadão do reino dos céus, que indica que ele é vazio de si mesmo, não tem orgulho nele. Indica que ele reconhece por si só que ele não é capaz. Nada somos, nada temos e olhamos para Deus com total submissão, dependendo inteiramente, então, da sua graça e misericórdia. É como disse o publicano na parábola em Lucas 18. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Esse é o pobre de espírito, que ele reconhece quem Deus é. Ele reconhece a sua necessidade de Deus. E a recompensa? Vocês viram, cada bem-aventurança, ele fala sobre o que é ser feliz e a recompensa que aguarda aquele, ou o motivo da felicidade dele. A recompensa, queridos, dos que são felizes por serem pobres de espírito, não poderia ser melhor do que esta. Não há recompensa melhor do que a que ele descreve aqui. Qual que é a recompensa? Porque deles é o reino dos céus. Essa é a recompensa dele. A salvação por meio da graça, queridos, está inclusa aqui nesse texto. Cristo mostra que o reino é um presente gracioso àqueles humildes, que reconhecem que não são nada, que reconhecem que são carentes de Deus. Estranho nós falarmos isso, né? Porque a gente pensa justamente o contrário. Quem que eu vou recompensar? Quem que vai ganhar o reino dos céus?
não é o cara que fica se gabando, não é o orgulhoso, o que é cheio de conquistas. Ele pode até ser cheio de conquistas, desde que ele não seja orgulhoso, mas é justamente aquele que olha para si mesmo e fala: eu sou falido espiritualmente. Queridos, o reino dos céus é baseado na fé em Cristo, no verdadeiro Rei. E essa fé começa com o reconhecimento de que eu não sou nada. Justamente naqueles que admitem que precisam de Deus. São os humildes que fazem parte. Irmão, queridos, vocês reconhecem, vocês percebem que isso não tem relação alguma com orgulho, autoconfiança? Você confia no Senhor dessa forma? Você declara isso sobre você? Interessante que estudamos nos grupos pequenos Provérbios 3. No versículo 5, diz para a gente não se apoiar no próprio entendimento, mas confiar no Senhor. 5 e 6, né? Provérbios 3, 5 e 6. Queridos, a Bíblia inteira, todo momento, chama a gente de se esvaziar de nós mesmos. Se esvaziar de nós mesmos e confiar no Senhor. Mas, por isso que eu falei para vocês, as bem-aventuranças desafiam todos os nossos conceitos sobre o que é felicidade. Nossa cultura, por exemplo, diz que as nossas mulheres devem ser empoderadas. Fazem até a famosa figurinha lá, né? Elas têm que ser empoderadas. Os homens precisam de autoconfiança. Bater no peito e falar: o cara sou eu. E os jovens não devem baixar a cabeça para ninguém. É isso que a nossa cultura diz, mas não é o cidadão do reino. Não é o cidadão do reino dos céus de forma alguma. Porque ele reconhece que ele não tem poder algum e que ele precisa desesperadamente de Deus, como alguém falido espiritualmente e que se submete a ele. Totalmente contrário. Na parábola do publicano e do fariseu, que eu já citei agora há pouco, em Lucas 18, Jesus disse que quem saiu justificado, só relembrando a parábola, né? Jesus conta a história, uma parábola de dois homens que oravam na sinagoga. Um era um publicano, pecador, e o outro era um fariseu, né? E o fariseu orava em voz alta, se gabando de todos os seus feitos, e aquele publicano ficou no cantinho, orando de voz baixa, né? O que eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É interessante que Jesus, quando está terminando essa parábola, ele diz que quem foi justificado foi o publicano. Sim, o publicano. Aquele pecador confesso que clamava por misericórdia. E não o fariseu cheio de justiça própria, orgulhoso, se gabando dos seus feitos. E Jesus termina essa parábola dizendo: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em Mateus 18, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, né? E as perguntas são demais, né? E Jesus soube respondê-las, cada uma delas, com maestria. E eles perguntaram para Jesus assim: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, interessante, olha o que ele fez. Ele chamou uma criança. Ele chamou uma criança e colocou ela onde? No meio deles. E ele disse assim: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele estava falando sobre humildade. Humildade. Imagine se perguntassem isso talvez para um grande empresário. Ele ia procurar alguém cheio de qualificações para dizer quem é o merecedor. Alguém cheio de proezas. Não é esse o cidadão do reino dos céus. Você é esse bem-aventurado? Você já reconheceu humildemente que é necessitado espiritualmente e precisa de Deus? Isso é uma verdade na sua vida. A implicação disso é o oposto do orgulho. Queridos, antes de nós seguirmos para a próxima bem-aventurança, entenda uma coisa. Tudo o que segue
nesse maravilhoso Sermão do Monte, depende disso aí que nós acabamos de ver. Pense que essa primeira bem-aventurança é como se fosse um prego bem fixado numa parede, onde eu ponho um quadro sustentado nele. Se esse prego não estiver ali, não tem o quadro na parede. Entenda que o Sermão do Monte está falando dos cidadãos do reino e começa em ser pobre de espírito. Ali que começa. Não tem outro caminho. Não tem feitos. Tanto que o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, Jesus vai falar daqueles que um dia vão estar perante ele se justificando. Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Tá. Jesus fala, apartai-vos de mim. Eu nunca conheci vocês. Gente, o Sermão do Monte começa com essa bem-aventurança e ela sustenta todo o resto. Ok? Muito bem, amados. Vamos para a próxima bem-aventurança. Vamos para versículo 4, queridos. E diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Novamente, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pergunto a vocês, queridos, por que alguém chora? Em muitos casos, chora-se porque está sofrendo. Há alguns casos que não, de alegria, emoção, mas em muitos casos, na maioria deles, o choro é decorrente do sofrimento. E por que pessoas sofrem? Por que pessoas sofrem? Todo sofrimento, queridos, em última análise, ele é proveniente do pecado. Não quero que você passe a analisar o sofrimento das pessoas como se ela pecou, não é o nosso papel fazer isso. Mas todo sofrimento, em última análise, ele é resultado do pecado. E nós não fomos feitos para sofrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, fez a sua criação, ele não fez eles preparados para o sofrimento. Tanto que nós sofremos. E cada sofrimento que nos sobrevém nos pega de surpresa. Ninguém está esperando. Vou sofrer amanhã. Não, ele vem, o sofrimento vem e a gente chora por conta dele, seja figuradamente, a gente sofre. E até hoje nós sofremos por más escolhas de pessoas que nós nem conhecemos no passado. Sabia disso? Vou te dar um exemplo. Seu trabalho foi árduo essa semana que passou? Sofremos pela consequência lá do pecado dos nossos pais, de Adão. E não é para você malhar Adão, não, tá bom? Porque pessoas vão sofrer por causa dos seus pecados também. Enquanto Jesus Cristo não redimir este mundo, nós tornamos esse lugar difícil de viver. É o nosso pecado que faz isso. Jesus está chamando esses bem-aventurados que choram. Desde que o pecado entrou no mundo, há sofrimento. E Jesus, ele quer fazer-nos pensar sobre o que é felicidade associada a lamentar por pecados que causam sofrimento. Esses que choram e lamentam fazem principalmente por causa do pecado. É mais uma marca, essa é uma marca muito importante também do cidadão do reino. Ele não é insensível em relação ao sofrimento e ao pecado, de forma alguma. Pelo contrário, o pecado incomoda ele, a ponto dele lamentar profundamente, seja o pecado dele, seja o pecado alheio. Aquilo o incomoda, não é algo que ele sente nenhum prazer e muito menos indiferença. Ele lamenta por aquilo. Vamos começar olhando. É fácil olhar o pecado dos outros. Vamos olhar para o nosso pecado. Como é a sua reação diante do seu pecado? Você fica profundamente contristado com seus pecados e os rejeita? Ou você peca e está tudo bem, deixa para lá. Se me pegarem, dá um remorso aqui, né? Se me pegarem,
mas não há tristeza nenhuma, no fim das contas, por ter ofendido a Deus. E pior, se não tivessem descoberto, talvez você até continuaria. Alguns já até vão premeditando o pecado. Vou pecar e depois eu faço uma oração e está tudo certo. Esse crente, cidadão do reino, ele não age de forma leviana para com o pecado. Pelo contrário, ele enxerga o pecado como Deus o vê, com nojo. Ele trata o pecado como Deus faz, se afasta. Hoje em dia, a gente vive um conceito muito defeituoso do que é pecado. Na verdade, isso já foi falado há 200 anos que eu estou falando aqui. Provavelmente, há 500, 1.500 anos atrás, alguém também já falou a mesma coisa. Que se vive um conceito defeituoso do que é pecado. E, às vezes, o pessoal critica os puritanos. Já ouviu falar dos puritanos? Eles receberam esse apelido, que era pejorativo na época, não era, mas eles tomaram até, ficou depois meio que um elogio para eles, né? Mas na época era uma coisa mais pejorativa, de tirar sarro deles. Porque os puritanos, eles falavam muito sobre pecado, eles eram insistentes, eles falavam dia e noite sobre pecado. A maior parte do livro dos puritanos fala sobre justificação e pecado. Você vai ver, não tem como entender a doutrina da graça sem entender o que é pecado, por exemplo. Então, eles vão falar muito sobre pecado. Aí o pessoal fala que eles são meio chatos, né? Certa vez, vou contar um episódio para vocês. Casos. Certa vez, John Owen, famoso puritano, ele foi chamado para pregar numa ocasião pública, uma ocasião bem importante. E depois da pregação, daquele momento de exposição, alguém disse a ele: Dr. Owen, por que o senhor, um homem de tão grande intelecto, perde tempo com esses temas repetitivos sobre pecado? John Owen então respondeu: Senhor, se eu não matar o pecado, ele me matará. Queridos, não podemos ser brandos com o pecado. Uma mentira não é apenas uma mentirinha ou uma mentira branca. Foi um atentado contra a verdade e foi uma ofensa contra o próprio Deus Santo, que ama a verdade. Não é só uma mentira. Não foi apenas uma recaída em pornografia, é promoção de uma indústria nefasta e cruel, inclusive com prostituição infantil, promovendo mais sofrimento, ofendendo a Deus, deturpando a beleza da intimidade da relação entre um marido e uma mulher. Não é apenas um episódio de raiva. É provocar a ira no coração dos filhos, afastando eles de Deus. Entenda, não é desobediência. É desonrar os pais que o próprio Deus colocou para que eles guiassem eles nesse mundo. Não é apenas uma decisão ruim e precipitada. É desprezo por Deus. Nós sofremos pelo pecado. Se você não matar o pecado, ele vai te matar. Não seja brando com ele. Jesus está falando que felizes são os que choram por causa deles, dos pecados, que lamentam profundamente. Entende? Não é algo que não dá nada. Você sofre. Quem está ao seu redor sofre. Pessoas sofrerão. E o pecado, queridos, precisou ser pago na cruz. O problema do pecado é tão sério que o próprio Filho de Deus precisou sofrer o castigo que eu e você deveríamos ter sofrido, para que a ira de Deus fosse aplacada. Então não pense que o pecado é algo leviano, que a gente comete e está tudo bem.
Tá tudo certo. Deus entende. O filho dele precisou morrer na cruz. Nós devemos, queridos, ser intencionais na luta contra o pecado. Se você não matar o pecado, ele te matará. O pecado, queridos, é o nosso maior inimigo. Então, lamente, chore por ele. Esta é a característica do cidadão do reino. Ele não age de forma branda, nem indiferente, nem leviana com o pecado. Lembra lá de Gálatas 5? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. É intencional, não é brando, não é algo que a gente resolve facilmente. Você vai lutar contra isso a vida inteira. Bem-aventurados os que choram. Quando nós contemplamos a Deus, esse Deus santo, e em seguida, a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, meu total desamparo e desesperança. Por isso nós devemos lamentar por cada pecado. Começando pelos nossos. Começando pelos meus pecados. Queridos, esse bem-aventurado aqui, vale destacar que ele não é alguém desanimado, tá? Que está triste, que se esconde nos cantos, que não tem vontade para fazer nada. Não. Mas por ele conhecer o Deus Santo que odeia o pecado, a malignidade do pecado e o sofrimento que ele causa, então sabe o que ele faz? Ele lamenta profundamente. Vou dizer para vocês, queridos, não há reação melhor que nós podemos ter diante do pecado do que lamentar e chorar por eles, correr para o Senhor e clamar por sua misericórdia. Cristo, ele viu aquelas multidões. A maioria daquelas pessoas não eram crentes. E elas estavam em busca da felicidade. Parece até tem um nome de filme, né? Em busca da felicidade, tem mesmo. Mas elas estavam ali em busca da felicidade por toda a vida delas. E sabe o que elas estavam encontrando até ali? Sofrimento. Imagine quando Jesus fala isso, então. Bem-aventurados os que choram. Porque ele sabia. Ele sabe o quanto nós padecemos, quanto nós sofremos. O pecado custa caro. Paulo, lá em Romanos 7, vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele está analisando que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E aí ele termina o capítulo falando: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E por que alguém é bem-aventurado por isso, queridos? Por chorar, por lamentar pelo sofrimento, pelo pecado. Sabe por quê? Porque ele será consolado. Olha lá, parte B do versículo 4. Porque serão consolados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, há consolo, conforto para todos aqueles que lamentam diante do pecado e do sofrimento. E Deus, ele é fabuloso quando fala-se de consolação. Em todos os aspectos, na verdade, mas a gente está tratando consolo. E olha só, as várias formas como nós encontramos consolo. Queridos, o primeiro consolo que nós temos é na salvação de Jesus Cristo. É saber que há perdão em Cristo, mesmo com essa carga terrível de muitos pecados. No começo nós lemos o que Cristo chamou aquelas multidões. Ele começou com uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele chama aquelas multidões ao arrependimento. Chorar por pecados é se arrepender por cada um deles. Significa confessar e abandonar. 1 João 1 diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, o consolo de Deus não é trivial, mas ele é sólido, ele é eterno. Sabe por quê? Porque ele é fundado na misericórdia de Deus. Queridos, olha que baita consolo que nós temos aqui. Outro consolo. O Espírito Santo é chamado do quê? Consolador. Muito bem. Ele consola aqueles que choram, convencendo eles do pecado, mas também revelando o amor e a misericórdia de Deus. Ele dá paz interior, força para suportar sofrimentos e tribulações. Jesus Cristo falou, olha, eu estou indo, mas vai vir o Consolador. E a gente tem isso. O crente, ele tem isso. O cidadão do reino, ele já experimenta esses consolos já. Há mais consolo ainda. Calma que a lista vai longe. Há consolo, queridos, na comunhão dos santos. Isso aqui que nós estamos tendo agora, na comunhão dos santos. A igreja é chamada a chorar com os que choram. Lembra que vimos isso lá em Romanos 12, recentemente? Deus frequentemente consola os aflitos por meio da presença do povo dele. Deus consola os aflitos dessa forma. Quantas vezes irmãos estão dispostos a orar, te dar uma palavra de consolo, mesmo às vezes quando vem com exortação, aquela exortação que, mas que é para te trazer para Cristo. Há consolo nisso. Nós temos consolo também na disciplina amorosa de Deus. O sofrimento, queridos, ele é um instrumento de santificação de Deus. Nós aprendemos muito com o sofrimento, essa é a verdade. E a disciplina presente, que é usada então por Deus para moldar o nosso caráter, quer nos tornar mais parecidos com Cristo. E é claro, o último consolo que a gente vai experimentar lá no reino, esse aqui é o último consolo. Há um consolo então na esperança futura. O consolo final virá na consumação do reino. Quando Deus, como diz lá em Apocalipse 21:4, quando Deus enxugar dos olhos toda lágrima, os que choram agora, lamentando pelo pecado e o sofrimento, viverão alegria eterna na presença de Deus. Essa que é a verdade. Os que lamentam agora pelo pecado, viverão alegria eterna na presença de Deus. O consolo futuro, amados, é que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esse é o consolo eterno. Como cidadãos do reino, já inaugurados, nós somos cidadãos do reino, já inaugurado. Você crente, nós estamos aguardando Cristo redimir todas as coisas e consumar esse belo reino de glória. Então nós já podemos viver isso, ser pobres de espírito e chorar pelos pecados. E o reconhecimento, então, dessa minha inadequação e da necessidade que eu tenho de Deus, sendo um pobre de espírito, e essa tristeza piedosa que produz o arrependimento, os que choram, são as primeiras características que Jesus apresenta, então, destes cidadãos do reino. Tenho que dizer para vocês, o Sermão do Monte é difícil de entender para os incrédulos. O crente, isso aqui faz muito sentido para um crente. Ele olha, isso aqui é desafiador. Ele olha esse sermão aqui e, quando tiver oportunidade, eu continuo, mas os irmãos podem ler em casa. Isso aqui é feito para crente. É isso que o crente espera. Há muitas coisas aqui nesse sermão que são desafiadoras, mas isso faz sentido para um crente. Somente por causa da graça de Jesus, viu, queridos? Isso aqui não é disposição natural. Nada disso aqui é disposição natural. Faz sentido para você? Vamos orar, queridos. Depois, pastor João, pode vir daí, ou o pastor Ari, não sei qual dos dois. O Ari, tá bom. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai de amor, louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado pelo Senhor nos ensinar o que é felicidade
e que ela não vem de nós, que ela não é um fruto das nossas conquistas. Pelo contrário, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com o Senhor, tem tudo a ver com o que Jesus Cristo fez lá na cruz. Pai, nos ensina a depender do Senhor, nos ensina a sermos pobres de espírito. Vemos que em nós não há nada, absolutamente nada de mérito, mas pelo contrário, que somos totalmente necessitados e dependentes do Senhor. Pai de amor, nos ajuda a chorar pelos pecados, primeiramente pelos nossos pecados, Pai. Nos ajuda a olhar o pecado como o Senhor olha. Abençoa esses amados irmãos aqui hoje, para que eles lamentem profundamente, não sejam levianos, Pai, com o pecado. Nós aguardamos, Pai, o reino dos céus. Nós aguardamos o consolo futuro. Em nome de Cristo, amém.